nessa manhã de sexta-feira contra suspeitos de planejarem o assassinato de um promotor de justiça e de um coordenador de presídios, que, enfim, não são longe de serem quaisquer uns, né? David de Tarso. Exatamente, Marinho. Muito bom dia a todos. Os agentes cumprem 25 mandados de busca e apreensão contra suspeitos envolvidos em um plano de assassinato do promotor Lincoln Gaquia, a quem conversamos há pouco no Jornal da Manhã, e também o coordenador dos presídios da região oeste do estado de São Paulo, Roberto Medina, responsável, então, pelas unidades prisionais que concentram os principais integrantes do primeiro comando da capital. A gente relembra que o Lincoln Gaquia foi responsável pela transferência do Marcola para a unidade federal, do interior de São Paulo para a unidade federal, e desde então se tornou alvo, porque combate o PCC há mais de 20 anos. E o coordenador também é responsável, em viabilizar essas transferências. O que se tem até agora? As investigações elas tiveram início no mês de julho, quando foi preso o Vitor Hugo da Silva, conhecido como VH, integrante do PCC. No celular dele, ele foi preso por tráfico de drogas, mas no celular dele foram encontrados diversos vídeos, também fotos, monitorando as autoridades, mais especificamente o Roberto Medina, que é o coordenador dos presídios. E aí a operação foi avançando, identificou também outras pessoas, outras duas que já foram presas. Até um deles morava no município de Martinópolis, no interior de São Paulo, se mudou para uma chácara em Presidente Bernardes para fazer esse monitoramento. Então, mais um plano aí descoberto para tentar assassinar autoridades. Ainda há pouco, o promotor Lincoln Gaquia, em entrevista ao Jornal da Manhã aqui na Jovem Pan News, ele relatou que não está descartada a hipótese também de que esses planos eles seriam executados de uma forma fragmentada, mas tem ligação com a morte do ex-delegado-geral, o Dr. Rui Ferraz Fontes, que foi assassinado, como a gente trouxe aqui. Então não está descartada a hipótese dele de ser um plano, esse salve ainda contra essas autoridades, porque havia uma linha de investigação que tratava sobre esse tema, que dizia, pelo menos levava ao caminho de que ele teria ali um dossiê completo que seria entregue ao Tribunal de Contas do Estado com um pregão. Esse pregão que a gente sabe que se tornou uma modalidade, que ele então entregaria apontando evidências de que havia um esquema de corrupção. Mas isso, aí a investigação tende a avançar. Mas fato é que esse plano, então, contra essas duas autoridades, o Lincoln Gaquia e também o Roberto Medina. Meus amigos, as nossas autoridades merecem proteção de verdade e não um epitáfio, não um atestado de óbito. Muito pelo contrário, essa operação tem que cortar de verdade a cabeça da cobra criminosa que representa o PCC, todos os seus tentáculos e não só o corpo, porque senão o veneno vai espalhar por tudo que é parte e a gente vai ver realmente planos como esse realmente indo a cabo, indo adiante, realmente sendo realizados e executados. E é aí que mora o perigo, né? Ainda bem que os delegados foram capazes de revelar plano com sniper, moto com fuga a tempo. De qualquer forma, a ação conjunta das polícias civil, polícia militar, polícia penal com o Ministério Público foi detalhada pelo promotor de justiça, como o David colocou, propõe que a gente ouça aqui do próprio exatamente o detalhamento, né? Vamos conferir. Um atentado contra o Estado, né? Na medida em que sucessivas vezes são descobertos planos de atentados contra autoridades. No meu caso aqui, eu contabilizo pelo menos uma dezena de planos, né, para me assassinar. Esse último chegou bastante perto, porque houve um monitoramento, né? Foi uma investigação da Polícia Civil, com a inteligência da Polícia Militar, do GAECO e da Polícia Penal. Eles monitoraram a minha rotina, o meu deslocamento diário para o Ministério Público, outras rotinas, como ir da academia e etc. E do Roberto Medina, que é o coordenador dos presídios da região oeste de São Paulo, também fizeram filmagens, né, da residência dele, o trajeto que ele costuma fazer para ir até a coordenadoria, né, que fica dentro de uma unidade prisional. Então, tudo isso foi colhido agora, de junho para cá, por esses criminosos, a mando da cúpula do PCC. O crime não foge mais da justiça, pelo visto, né? Agora ele o persegue tão literalmente. Lincoln Gaquia facilmente
é hoje o agente da lei que melhor encarna o combate detido, assim, imparável, implacável contra o PCC. No dia que ele vier a óbito, que a gente espera que seja daqui a muitos, muitos anos e por causas naturais e não nas mãos e nas garras dos criminosos que o cercam e o perseguem, aí realmente é um dia que eu não quero nem cogitar, que a gente não precisa nem, enfim, sequer cogitar, pensar e muito menos materializar na prática, né? Porque senão não é possível que seja necessária uma tragédia dessas para que realmente a guerra a esses narcoterroristas seja declarada da forma que merece ser declarada. Não é isso, Jota? É isso, André. Bom dia a todos. E principalmente, eu acho que tu trocaste num ponto crucial, que é quando tu comenta sobre essa ofensiva em relação ofensiva por parte do crime organizado em relação às entidades e às forças de segurança. Hoje eles não temem mais nada. Hoje não há uma ressalva acerca do medo das suas represálias. O crime se tornou algo tão natural, algo tão esperado, algo tão abrandado pelas próprias instituições, que parece que o crime organizado está tentando até onde o Estado consegue ir. Qual é o interesse do Estado na forma de coibi-lo e a sua capacidade real na sua coibição? Então, se o crime testa limites, se o crime está avançando linhas e hoje nós não vemos uma resposta à altura, um senso de prioridade naquilo que deveria ser, não somente por parte da ofensiva, mas também principalmente pelo senso de prioridade por parte da população em combater esses criminosos, fica muito difícil da gente acreditar que notícias como essas vão deixar de ser frequentes. Você acreditando ainda que bandido teme cadeia, que teme leis mais rígidas, está claro que os bandidos não temem mais nada, mas o ser humano só respeita aquilo que ele teme e realmente nós, enquanto sociedade civil, temos que mostrar que eles devem temer e muito. Se quer cogitarem passar perto do Lincoln Garquia, de todos esses agentes da lei, não é isso, Jess? Sim, vale retomar um caso que envolve o Lincoln também, quando ali da decisão do então ministro da Justiça Sérgio Moro em relação aos presídios de segurança máximo e que os dois foram vítimas de um plano do PCC para assassinato, que envolvia não só ele, mas as famílias deles e tantas outras questões. E o que isso mostra? Que ainda há pessoas que fazem a diferença. O tempo inteiro a gente fala talvez das maçãs podres, mas a gente também precisa lembrar que se o crime está se importando, essas são as maçãs puras, as maçãs que nós precisamos proteger e mais, são frutos de uma memória para que a gente lembre todos os dias que existem bons profissionais que estão lutando contra o crime organizado, contra vários problemas da nossa sociedade que merecem apoio e suporte das nossas políticas públicas de defesa. É um absurdo que na legislação atual, se o promotor Lincoln Garquia sai, ele perde auxílio em relação às suas proteções individuais. Nós gastamos tantos e tantos milhões de reais com proteção de, às vezes, pessoas que eu acho que não há nem interesse, às vezes, de se fazer o mal. Mas essas que se colocam na linha de frente de uma batalha muito difícil não são assistidas. Que isso mude no Congresso Nacional, que o presidente Lula assine esta medida, que realmente é necessário segurança depois que eles saem dos cargos. Quem planeja matar promotor, ainda mais alguém da envergadura do Lincoln Garquia, Mano Ferreira, não quer simplesmente reabilitação. Na verdade, quer poder, muito poder, e que esse caso todo seja um ponto de virada, né? E realmente tratar essa situação com a seriedade que merece, com a coragem política que merece e dar um enfrentamento que esses narcoterroristas merecem, não é isso? Exatamente, Marinho, e mostra como a gente precisa avançar na legislação para sermos capazes de ter mais capacidade institucional nas forças de segurança e no sistema de justiça criminal no combate ao crime organizado. E hoje isso passa pela criação de uma agência antimáfia que seja capaz de colocarem para sentar na mesma mesa integrantes de uma força-tarefa que venham de diferentes instituições do Estado brasileiro. Que a gente consiga reunir não apenas Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Penal, Ministério Público, mas também os órgãos de inteligência financeira, aqueles que fazem a regulamentação dos mercados lícitos, que podem, portanto, entender quando que o crime organizado está tendo atitudes financeiras de lavagem de dinheiro que destoam das práticas do mercado formal. Isso tudo é essencial para que a gente possa, de fato, ter
capacidade de asfixiar financeiramente o crime organizado, porque toda a capacidade de danos tão graves contra a vida, inclusive, de autoridades, é possível graças a um financiamento muito robusto. Então, também para coibir esse tipo de ação que, como a gente viu, passa por plano, inteligência, ou seja, é uma questão profissionalizada, estavam monitorando, tinham todo um plano efetivo para que fosse executado de forma profissional e não amadora pelo crime organizado. A gente precisa, portanto, asfixiar financeiramente essas organizações criminosas. É inacreditável, é a verdadeira institucionalização do terror. Quando a gente vê que esse poder paralelo está usando a mesma inteligência, os mesmos dados, equipamentos muitas vezes até melhores, só que com muito mais coragem, com falta de pudor e menos burocracia. Então, a gente não pode ter qualquer dúvida com quem a gente está lidando. É gente da pior espécie que merece ser enfrentado sem trégua e sem rendição. 10 horas e 14 minutos, virando a página aqui do nosso Morning Show. Fica esse alerta aí amargo para a gente começar sexta-feira, mas é o Brasil Real e o nosso compromisso com todos vocês aqui diário é dar o papo reto, concreto e direto e revelar, enfim, realmente o país que nós vivemos. E dessa vez nós vencemos. O plano foi desarticulado e os caras foram presos. A gente nunca pode subestimar também, porque a gente relembra sempre o episódio de 2003 do juiz Machadinho, né? Que infelizmente foi morto. Ele que também tinha sanções contra o crime organizado e acabou sendo assassinado em Presidente Prudente. Um crime que chocou a todos. Foi a primeira autoridade que realmente o PCC enfrentou e agora novas ações sendo desencadeadas. Então a gente nunca pode subestimar e por isso também que o serviço de inteligência é tão importante para que a gente realmente tenha a detecção desses planos e dessa forma evitar a morte dessas autoridades que combatem, que estão à frente, conduzindo investigações contra o crime organizado. E o próprio delegado Rui Ferraz. Isso aí. Que é o mais recente. Exato. Falando em combate a narcoterroristas